Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho se mistura, Ele dá. E também da vida o pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu
me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par. Eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve Que vem. momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra IBD. Glória a Deus, saudamos a todos os nossos irmãos, amigos, internautas, com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos iniciando mais um programa Voz da Escola Dominical, um programa que tem o objetivo de colaborar, de contribuir com o reino de Deus, lhe incentivando para ser aluno da Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo. E eu lhe explico por quê. O melhor professor é o Espírito Santo e é o maior professor da nossa escola. O livro, o texto, é a Bíblia, a palavra de Deus, o maior livro do mundo, mais lido, mais vendido. E nós
Louvamos a Deus por esta rica oportunidade. Que bom estar com você mais uma vez, aqui direto dos estúdios da Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos, Alagoas, vos falando o pastor Jairo Teixeira Rodrigues, pela graça de Deus, pastor do campo eclesiástico aqui deste município. Louvamos a Deus por sua vida, por esta rica oportunidade que o Senhor nos dá. Comigo está o auxiliar Jair Eugênio, nos botões coloridos ali da nossa mesa, buscando dar o melhor para você que está aí do outro lado, sendo alimentado com a palavra de Deus. E eu quero abrir o programa de hoje, São Lucas, capítulo 15, versículos 8 até o 10, que nos diz: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. Com esse texto eu quero abrir o programa de hoje saudando, parabenizando, felicitando a todas as mulheres que estão ouvindo este programa, a todas vocês que fazem 80% das nossas igrejas evangélicas, e nós sabemos que é Deus que fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. O Senhor Jesus muito valorizou a mulher. Ele tinha seu ministério mantido por mulheres. São Lucas 8 diz que as mulheres que o acompanhavam mantinham o ministério. Jesus pregou para uma só mulher, Jesus curou uma mulher, Jesus evangelizou uma mulher. Quando ressuscitou, a quem primeiro apareceu foi a uma mulher, e foi quem primeiro enviou: vai e diga aos meus discípulos. Então, a mulher é primordial no ministério de Jesus. E claro, no reino de Deus ela também tem sua grande importância, e nós parabenizamos a cada mulher com esse texto, mostrando a dedicação, a perseverança, a persistência da mulher. Nós queremos lhe homenagear e louvar a Deus por sua vida. Eu louvo a Deus pela minha esposa, a irmã Miriam Brandão, que sempre está ao meu lado, uma verdadeira companheira na obra de Deus. Juntos estamos fazendo a obra do Senhor há anos, há décadas, e até aqui tem nos ajudado o Senhor. Portanto, em nome de minha esposa, eu quero saudar a todas vocês. Que Deus ajude, que Deus abençoe, que Deus conceda o desejo dos vossos corações. Que o Senhor assim possa fazer, não só desse dia, porque todo dia é dia da mulher, mas já que temos essa data, 8 de março, ou mês de março, dedicado ao dia, ao mês internacional da mulher, que você se sinta privilegiada, né? Nós sabemos que o primeiro Dia Nacional da Mulher foi celebrado em maio de 1908 nos Estados Unidos, mas isso se tornou, né, Dia Internacional da Mulher. E as histórias que remetem à criação desse dia são muito importantes, né? Alimenta o imaginário de que a data surgiu a partir de um incêndio em uma fábrica têxtil em Nova York, em 1911, né, quando cerca de 130 operárias, mulheres, trabalhadoras, morreram carbonizadas. Sem dúvida, o incidente ocorrido em 25 de março daquele ano marcou a trajetória das lutas, né, feministas ao longo do século XX. Mas os eventos que levaram à criação da data são bem anteriores a este acontecimento. E eu digo para vocês, quem primeiro valorizou a mulher foi Deus. Lá no livro de Deuteronômio, Deus já determinou que quando os exércitos fossem para a guerra e trouxessem mulheres cativas, não as possuíssem até que casassem com elas. Então Deus valorizou a mulher, né? Jesus também valorizou a mulher, deu à mulher o seu devido valor, né? Quando aquela mulher trouxe aquele perfume, né, entrou ali na casa de Simão, né, e o saudou e o cumprimentou e o banhou de lágrimas seus pés, depois derramou aquele unguento. Alguém se levantou não aceitando, porque a mulher era relegada a segundo plano, mas Jesus disse: deixai-a, deixa ela em paz. Então que neste dia o Senhor Jesus lhe conceda a graça, a alegria, não é, de você ser grata, reconhecer a importância de ser mulher.
Se não fossem as mulheres, não nasceriam os filhos, né? Deus fez tudo certo. Por isso estamos aqui e estamos parabenizando a todas vocês e pedindo ao Senhor que renove as forças das nossas irmãs, das nossas ouvintes, para que possam prosseguir desempenhando esta missão. Ser mulher é uma missão. Então desempenhe a sua missão e Deus lhe recompensará e lhe ajudará. Vamos de hino, vamos com Oséias de Paula cantar a história da moeda perdida. Santo escreveu a lição da mulher que perdeu uma moeda em casa. Sentiu então agonia, porque ela não sabia onde a moeda estava. Que estando a limpar canto qualquer do seu lar, achou a moeda caída, feliz saiu pelo caminho e declarou aos vizinhos: achei a moeda perdida. Aquela moeda perdida se encontra na casa varrida, na casa que te hospeda. A Bíblia diz com clareza: se você fizer a limpeza, vai encontrar a moeda. Aquela moeda encontrada num canto dentro de casa representa o pecador que foge do mundo sinistro e corre pros braços de Cristo, onde encontra o verdadeiro amor. Um homem santo escreveu a lição da mulher que perdeu uma moeda em casa. Sentiu então agonia, porque ela não sabia onde a moeda estava. Que estando a limpar um canto qualquer do seu lar, achou a moeda caída, feliz saiu pelo caminho e declarou aos vizinhos: achei a moeda perdida. Aquela moeda perdida se encontra na casa varrida, na casa que te hospeda. A Bíblia diz com clareza: se você fizer a limpeza, vai encontrar a moeda. Aquela moeda encontrada num canto dentro de casa representa o homem pecador que foge do mundo sinistro e corre pros braços de Cristo, onde encontra o verdadeiro amor. Que foge do mundo sinistro e corre pros braços de Cristo, onde encontra o verdadeiro amor. Glória a Deus. Olha aí a história da mulher, né, que perdeu uma dracma, né,
As dracmas fazia parte de uma guirlanda, né, que o noivo, o marido comprometido com a mulher, lhe dava de presente, viajava para trabalhar distante, e ela tinha que guardar aquilo como uma aliança, como um anel de compromisso, não é? E quando voltasse tinha que apresentar ao esposo aquelas dracmas. Imagine o vexame que aquela mulher passou, perdeu uma dracma. Ela logo cuidou de acender a candeia, varreu a casa até que veio achá-la. E essa preposição até indica perseverança, persistência. E nós sabemos que a mulher tem esta qualidade, perseverante, né? Persistente. Então que Deus te ajude, mulher, a continuar assim persistindo, não somente nas coisas materiais, mas também no reino de Deus. E falando em moeda perdida, hoje à noite, aqui em São Miguel dos Campos, nós estamos com a segunda cruzada evangelística do ano, no loteamento Rui Palmeira, parte alta aqui da nossa cidade, um loteamento nobre. Estamos ali na avenida da Igreja Assembleia de Deus com mais um grande culto evangelístico, né? Estaremos ali com os grandes departamentos louvando a Deus, banda de música, e esperamos você ali conosco. Leve uma pessoa amiga, não vá sozinho para a cruzada. Convide um vizinho, uma vizinha, leve alguém com você para ouvir a palavra de Deus, né? E nós temos a certeza de que Deus vai nos abençoar maravilhosamente, salvando vidas. Esse é o nosso objetivo. Então hoje à noite, a partir das 18h30, 19 horas, estaremos ali no loteamento Rui Palmeira, com uma grande cruzada, os departamentos louvando, bandas louvando ao Senhor, e também contamos com a sua presença ali para adorar o nome santo do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Amanhã, pela manhã, nós teremos a nossa Santa Ceia Geral aqui no Templo Sede. Todos os meses assim fazemos. E amanhã louvaremos a Deus aqui, 9 horas às 10, a Escola Bíblica Dominical. Temos 1 hora, vamos diminuir o tempo amanhã para a escola, porque temos a celebração da Santa Ceia do Senhor. Mas é muito bom você estar aqui conosco para juntos louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. E à noite, então, teremos o nosso culto missionário de todos os meses, não é? Em todas as congregações. Você que ama missões, esteja já preparando a sua oferta missionária, suas orações pelos nossos missionários, pelo nosso pastor presidente, por toda a equipe que faz a Secretaria de Missões, não é? E que Deus possa continuar nos abençoando ricamente, não somente a missão internacional, mas a nacional, a estadual, a local. Nós estamos envolvidos 24 horas com missões. Este portal é um portal missionário, né? Estamos evangelizando cerca de 10 países, levando a palavra de Deus, missionários que estão em contato conosco, irmãos de várias nações, né? Sempre ouvindo a palavra de Deus e agradecendo por esta porta que Deus abriu. A internet é uma bênção quando usada corretamente, né? E nós aqui estamos, pela misericórdia de Deus, usando esse portal, usando uma rádio web 24 horas. Foi um investimento que fizemos no período da pandemia, com o alvo de levar a palavra de Deus, de assistir os nossos irmãos, especialmente aqueles que estavam em casa, sem poder vir ao templo, né? Mas esse trabalho cresceu, tornou-se internacional, né? Tornou-se o Brasil inteiro, o estado inteiro e até em outras nações, e nós estamos cuidando, porque foi algo que Deus colocou em nossas mãos. Que Deus ajude, que Deus abençoe a todos vocês. Vamos de música, vamos ouvir mais um belo hino para a honra e louvor do nome do Senhor. Felicidade é ter Jesus em nossa vida. Quem tem Jesus vive sempre alegre a cantar. O rei Davi foi um fiel que entoou salmos de vitória, e a sua harpa tão humilde ele a dedilhava. Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Ninguém resiste o louvor de um
Davi, venha tocar a harpa de Davi. Quem louva a Deus, jamais tristeza sentirá, enfim. O rei Saul vivia sempre atormentado, um mau espírito sempre o perturbava. Mas Davi, quando chegava, sua harpa tocava, e Deus se alegrava e permitia que o rei Saul se acalmasse. Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Ninguém resiste o louvor de um fiel. Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Quem louva a Deus, jamais tristeza sentirá, enfim. Venha tocar a harpa de Davi. Ninguém resiste o louvor de um fiel. Venha cantar os salmos de Davi, venha tocar a harpa de Davi. Quem louva a Deus, jamais tristeza sentirá, enfim. Quem louva a Deus, jamais tristeza sentirá, enfim. Pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes com teu sangue remidor. Me ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão
não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes com teu sangue remidor. Me ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Santo tu és, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Santo tu és. Vem meu louvor receber. Santo tu és. Vem meu louvor receber. Glória a Deus. Após estes belos louvores, vamos agora lhes convidar para a meditação na palavra de Deus. Saudando aí a irmã Arlete Oliveira, acompanhando o programa, Edilene Santos, presbítero William Ricardo, que é dirigente ali da congregação do loteamento Rui Palmeira, a sua família, a irmã Helenice Andrade também conosco, a Rita Cássia e tantos outros que estão conosco. Que Deus abençoe e faça desse programa uma bênção para a sua vida. Compartilhe este endereço com outras pessoas que fazem parte dos seus grupos e eles também serão abençoados com a palavra de Deus. Agora eu quero convidá-los para a leitura de um versículo bíblico. Tomaremos como texto base em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o versículo de número 4. E vamos assim introduzir a reflexão deste programa. Diz-nos assim a palavra: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Em São Lucas 24:49 está aquele versículo: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E o escritor, o comentarista da lição, junta Lucas e Atos e nos apresenta um modelo pentecostal para hoje. Você pode estar imaginando, modelo pentecostal para hoje, então deve ser algo novo, algo inovador, algo diferente. Não, é o mesmo modelo, é o mesmo paradigma. O modelo pentecostal, ele não pode mudar. É o mesmo de Atos dos Apóstolos, é o mesmo de Lucas. Na verdade, tanto o Evangelho como o Atos foram escritos pelo evangelista São Lucas. E aquilo que ele recebeu do Senhor, como ele mesmo diz, os fatos que lhes foram contados. Lucas não foi discípulo do Senhor, não andou com o Senhor. Lucas acompanhou Paulo,
foi um discípulo de Paulo, mas pesquisou, buscou, como ele mesmo diz, empreendeu nesta obra, e os fatos que lhes foram contados ele narra com muita precisão, mostrando a visão de Jesus, do reino de Deus, em relação ao movimento pentecostal. Só podemos dizer que pertencemos ao movimento pentecostal se o Espírito Santo tiver primazia em nossas vidas, em nossos cultos, em nossa liturgia. É isso que nos identifica como pentecostais. E o modelo pentecostal não mudou. É o mesmo modelo de Atos, de Lucas, é o mesmo modelo de Daniel Berg, Gunnar Wingre, é o mesmo modelo dos pioneiros da obra, não é? É a operação livre do Espírito Santo. Nós sabemos que em muitos lugares o Espírito Santo já não tem aquela liberdade para operar, mas precisamos conservar esse modelo, né? Glória a Deus, o modelo pentecostal. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta lição, então, nós temos como propósito destacar que a ação do Espírito Santo na vida de Jesus em Lucas, né, e na vida da igreja em Atos é muito importante. Precisamos observar isto, né? A finalidade, né, de capacitar a igreja, a finalidade de ajudar na proclamação do Evangelho, né, dando continuidade ao ministério de Jesus em Atos dos Apóstolos, é um modelo. Né? Como foi que a igreja deu continuidade à obra? Em Lucas, capítulo 24, Jesus já está ascendendo aos céus e dá uma ordem: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1:8, que é o versículo base, texto, né? O Senhor Jesus faz mais uma vez uma alusão ao Espírito Santo. Ele diz: vocês vão receber a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. No capítulo 2, em Atos dos Apóstolos, nos narrar o dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, e diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então esse é o modelo. Não podemos mudar. Louvado seja o nome de Jesus. E nós vamos ver que esse modo de viver, de servir, de adorar, de trabalhar, dependendo do Espírito Santo, que aconteceu no ministério de Jesus, que aconteceu na igreja primitiva e que deve seguir a igreja de hoje. Esse é o modelo. Não precisamos de uma nova forma, de um novo modelo. Não. Temos que seguir aquilo que já foi determinado pelo Senhor Jesus. O que os crentes da atualidade precisam fazer é dar mais lugar ao Espírito Santo. É buscar mais, né, o Espírito de Deus, buscar mais o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, para que haja um crescimento genuíno na igreja, que cada crente seja revestido do poder do alto, para realizar a obra de Deus e alcançar uma vida cristã vitoriosa. Então esse é o alvo, esse é o objetivo da lição de hoje. À luz da Bíblia, algumas considerações importantes sobre Lucas, o médico amado. Lucas foi este homem, que se capacitou para sua profissão e Deus se utilizou do seu conhecimento científico, médico, para escrever o Evangelho e o livro de Atos. E olha, Lucas é o único dos evangelistas que narra as doenças, as curas, os milagres de Jesus a partir da gravidade das enfermidades, porque era a área dele. Estudava ciência, era médico, e Deus o usou de uma forma gloriosa. Isso é maravilhoso. Então, os livros de Lucas e de Atos é importante, muito importante, porque fala da ação, a ação do Espírito Santo, que foi necessária à igreja apostólica, à igreja de Atos, mas que continua com a mesma importância. Nós continuamos dependendo da ajuda
do Espírito Santo de Deus. Então, Lucas, né, é o único autor sagrado do Novo Testamento, das Escrituras, que não era judeu, né? Lucas era um grego, né? Isso testifica o fato de que em Cristo não pode haver distinção, né? Cristo não tem preferência por judeu, nem por grego, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem livre, nem escravo, nada disso. Em Cristo todos somos um. Está escrito lá os Gálatas 3:11, né? Isto é muito importante. Embora grego, São Lucas, o que se depreende da facilidade com que ele regia melhor o grego koiné, que era a língua da época, não a língua grega comum que todos falavam. Isso ajudou muito a ele decifrar, não é? A ele redigir os textos numa língua bem compreensível, né, da época. Não foi desprezado de modo algum pela comunidade cristã. Lucas surgiu em cena, já havia aprendido a jamais traçar fronteiras raciais entre os seguidores de Jesus, e isso deu uma contribuição muito grande, né? Se Marcos foi o porta-voz de Pedro, né, pode-se aceitar que Lucas foi o porta-voz de Paulo, tá certo? Porta-voz de Paulo, e de quem foi companheiro também e cooperador em muitos momentos da vida. Sempre que você lê Atos e diz eu e Paulo, nós, Lucas está presente. Né? Lucas, Paulo, Silas, Timóteo, né? Barnabé eram amigos, eram companheiros, faziam a obra de Deus juntos. Isso é maravilhoso, não é? Então, embora o nome de Lucas não conste explicitamente em muitos textos de Atos, não é? Mas as evidências tendem a concordar e confirmar a tradição. A tradição realmente diz que Lucas foi que escreveu Atos. Então, Clemente de Alexandria também, que é um dos pais da igreja, Tertuliano, Orígenes, né? Eles identificam o Lucas como autor do livro de Atos dos Apóstolos. Então veja a importância de ligar Lucas a Atos como modelo pentecostal, porque Lucas, ele é o único que redigiu as palavras de Jesus quando ele se cai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Uma alusão direta ao batismo com o Espírito Santo. Então, amados, isso é por demais importante para nós, né? A teologia de Lucas, a forma dele apresentar o reino de Deus, ele fala muito da atuação, né, do Espírito Santo. Lucas mostra que o Espírito Santo atua como precursor, né, de Jesus. Ele veio primeiro, né? O Espírito Santo já encheu, né, a mãe de João Batista do Espírito Santo. Então, antes de Jesus iniciar sua obra, o Espírito Santo já estava na terra agindo, preparando pessoas, né? Na concepção de Jesus, Lucas 1,35 diz que o Espírito Santo desceu, né, sobre ela, descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo. Então, Lucas é um evangelista que dá prioridade à ação do Espírito Santo, né? Lucas mostra em Lucas 1, 41, 42, Lucas mostra que Isabel e Zacarias foram cheios do Espírito Santo antes de Jesus, tá certo? Depois, no capítulo 3 de Lucas 22, ele mostra Jesus sendo batizado, né? E o Espírito Santo descendo sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Então, Lucas sempre está dando evidência, sempre evidenciando o Espírito Santo, né? Ele é o dom de Deus aos seus filhos. Lucas 11:13, né, diz que Deus não negará bem algum aos seus filhos. Qual pai que o filho pedindo pão, né, ele lhe dá pedra, ou peixe ele lhe dá serpente, ou ovo lhe dá um escorpião? Não. Aí ele diz, olha, se vós sendo maus sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial, ele vos dará o Espírito Santo àqueles
que lhes pedirem. Então Lucas apresenta o Espírito Santo como um dom de Deus, um presente de Deus para nós, né? Nós vemos ainda lá em Lucas 10, 21, disse que Jesus é exultado, né, de uma forma gloriosa, quando os 70 voltam com o sucesso da missão, alegre. A Bíblia diz que Jesus se alegrou no Espírito Santo, né? Sentiu a alegria do Espírito Santo. Então, veja que Lucas mostra a atuação, o Espírito sempre está atuando, né? Lucas mostra que o Espírito Santo é o objeto da profecia bíblica. Lucas 4, versículos 16 em diante, Lucas traz aquela profecia de Isaías 61, o Espírito do Senhor é sobre mim, né? Lucas mostra que para fazer a obra, assim como foi profetizado por Isaías, assim também nos dias de Jesus e nos nossos dias não é diferente, nós dependemos da ação, né, da cooperação do Espírito Santo de Deus. E Lucas também mostra que é o Espírito Santo quem concede poder para que possamos fazer a obra. Trazendo aquelas palavras de Jesus em Lucas 24, 49, ele diz: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, amados, Lucas e Atos traz para nós o modelo pentecostal para hoje. Não pode ser diferente. Se os discípulos para fazer a obra dependiam do Espírito Santo, se a igreja primitiva para fazer a obra dependia do Espírito Santo, se Jesus para fazer a obra, para cumprir seu ministério, dependeu do Espírito Santo, e eu, e você, e nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Isto é maravilhoso. Lucas, ele vai nos mostrar exatamente a atuação, não é, do Espírito Santo. E aí em Atos ele continua mostrando a ação, o propósito do batismo com o Espírito Santo, né? Em adição ao poder para servir, poder para ajudar, né? Através do qual o indivíduo se torna um canal de testemunha para o mundo. Lucas em Atos começa mostrando a importância do batismo no Espírito Santo, que se transforma na entrada para um tipo de adoração que abençoa os santos de Deus. Então Lucas mostra isso claramente como um modelo. A igreja primitiva precisou ser cheia do Espírito Santo. E Lucas vai mostrar isso como que o batismo com o Espírito Santo é a porta de entrada dos vários ministérios espirituais, chamados de dons do Espírito, né? Visto que tais dons visam a edificação da igreja. Então Lucas mostra primeiro o batismo com o Espírito Santo como uma porta que se abre, e depois os dons espirituais. Alguém já me perguntou: pastor, alguém pode ter o dom de profecia, dom de cura, dom de interpretação de línguas, sem ser batizado com o Espírito Santo? Não, a porta é o batismo. Primeiro é o batismo com o Espírito Santo e depois vem os dons espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Os que se converteram foram batizados em águas, depois foram batizados no Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Veja que o modelo não pode mudar, é o mesmo, né? O mesmo. Mostraram novas evidências, né, da obra do Espírito Santo em suas vidas. Atos 2, 42, 46, 47, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, perseveravam nas orações, perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvavam a Deus e caíam na graça do povo. Mas tudo começou naquele dia em que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O modelo não pode mudar. É o Espírito Santo quem faz. É o Espírito Santo quem opera. Não precisa ninguém ensinar a falar em línguas, porque quem tem essa missão, quem tem essa prerrogativa é o Espírito Santo. É Ele quem concede, é Ele quem dá.
O nosso é crer, é buscar, é esperar, é orar para Jesus dar àqueles que ainda não receberam. Mas quem concede, quem dá, é o Espírito Santo. E Ele dá a quem quer, do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. Então, amados, aqui está o modelo. Infelizmente, em nossos dias, tem aparecido várias pessoas querendo ajudar o Espírito Santo. Alguns até ensinam a falar em línguas. Fale assim, 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 que você é batizado. Não é esse o modelo. Na igreja primitiva, eles perseveraram orando, buscando. De repente veio do céu. De repente veio do céu. O batismo com o Espírito Santo não pode vir de outra coisa. Não pode vir de outra pessoa. Vem do céu. Veio do céu. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Outro sim é que a evidência, no modelo pentecostal, a evidência do batismo com o Espírito Santo não é você chorar, não é você ficar muito suado, não é você ficar perdendo fôlego, nada disso. Pode até haver algumas reações parecidas, porque a emoção é muito grande de se receber o Espírito Santo. Essa carne é fraca, muitas vezes não suporta. Eu já vi pessoas desmaiarem, mas a evidência que essa pessoa foi batizada não é porque desmaiou. Alguém no movimento pentecostal, né, pode alguém desmaiar e dizer: olha, pastor, foi batizado, está aqui desmaiado. Não, a evidência não é desmaiar. A evidência é falar em outras línguas. Olha, irmão, tem uma irmã aqui chorando muito. Glória a Deus que ela está chorando. Isso é sinal de que ela está sendo tocada pelo Espírito Santo. O Espírito está tocando nas suas emoções. Está falando em línguas estranhas? Não. Então não foi batizado. Por que é importante ensinarmos isso? Porque esse é o modelo pentecostal. Às vezes em um movimento pentecostal, né, naquele momento de alegria, de euforia, pode alguém lhe dizer que você foi batizado, mas você sabe melhor que ninguém se você falou línguas estranhas ou se não falou. Se você não falou, querido, não é porque alguém disse, é porque você não recebeu. Você sabe se recebeu o batismo com o Espírito Santo. Não queira enganar você mesmo, nem enganar os outros. Os dons de Deus não se brinca com os dons de Deus. Você fala em línguas estranhas? Você falou em línguas estranhas naquele dia? Não falei. Chorei, me alegrei, me emocionei, até desmaiei. Mas falou em línguas? Não. Então, o modelo pentecostal. Nós estamos falando nesta lição do modelo pentecostal. É falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concede que fale. Amados, nós não podemos alterar o modelo. Está nas páginas sagradas. Está em Lucas, está em Atos. Foi assim na igreja primitiva, foi assim nos primórdios da igreja. Os pioneiros pregavam assim. E nós não podemos mudar esse modelo. Né? Temos aqui a descrição, né, de uma obra contínua do Espírito Santo, que aprofundou a experiência dos crentes, aprofundou o seu amor a Deus, o seu amor à palavra, o seu amor uns pelos outros e o seu amor para com os perdidos. Isso é uma evidência de quem recebe o batismo com o Espírito Santo. Ele passa a amar mais a Deus, ele passa a amar mais a sua palavra, ele passa a amar mais a sua igreja, passa a amar mais os seus irmãos e amar mais as almas perdidas. Confesso aos irmãos que eu me preocupo com esses movimentos modernos, onde as pessoas se dizem batizadas com o Espírito Santo e não mudam em nada. Permanecem do mesmo jeito, sem falar em línguas, sem glorificar a Deus, sem amar mais a Deus, sem amar a igreja, sem amar a palavra, sem amar as almas perdidas. Queridos, a minha experiência pentecostal, nasci em um berço evangélico, me criei na igreja, na adolescência para a juventude. Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu era tímido, tinha dificuldade de se expressar. Quando Jesus me batizou com o Espírito Santo, na noite em que ele me batizou, eu passei a noite inteira procurando folhetos em casa. Como lá em casa tinha muita literatura, eu juntei uma bolsa cheia de folhetos e no outro dia, quando amanheceu o dia, quando o dia raiou, eu já estava na área da casa, com vontade de ganhar almas,
Primeira pessoa que eu evangelizei, um padeiro. Ia passando com aquela buzina, pão, 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 ao pão, ao pão. E eu já saí para evangelizar, já preguei para ele. Ele disse, quantos pães você quer hoje? Eu disse, hoje quem vai lhe dar pão sou eu. Ele se assustou. O que é que está acontecendo? Eu disse, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Ele começou a chorar. E eu disse, olha, tome esse folheto da palavra de Deus. Eu estou lhe pregando Jesus. Jesus é muito bom. Jesus é maravilhoso. E comecei a pregar para ele. E Deus me tomou em línguas. Eu lembro que era um dia de chuva. Eu com guarda-chuva armado, ele também. Ele abandonou os pães ali e ficou ouvindo. E eu preguei para ele uns 10 minutos. Daqui a pouco ele pediu que eu parasse. E quando eu parei, ele disse com lágrimas, quem foi que lhe disse que eu sou desviado há 21 anos? Eu estou desviado, mas eu também fui batizado com o Espírito Santo. Eu pertenci à igreja e me afastei da igreja, mas eu quero voltar agora. Era 6 horas da manhã, um dia de chuva, foi a primeira alma que eu ganhei para Jesus. Amados, batismo com o Espírito Santo não é algo inovador. Batismo com o Espírito Santo é o maior presente depois da salvação. Primeiro a salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. É um presente de Deus. Depois Pedro disse em Atos 2, recebereis o dom do Espírito Santo. Presente do Espírito Santo. Depois da salvação vem o batismo com o Espírito Santo. É uma dádiva gloriosa. E nós não podemos mudar o modelo. O modelo pentecostal é o mesmo de Lucas, é o mesmo de Atos. Deve ser o mesmo de hoje. Diga glória a Deus por isto. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui está a lição. Né? O batismo no Espírito Santo é uma porta que se abre para o serviço. Né? Quando o indivíduo é batizado com o Espírito Santo, primeira evidência, falar em língua. Depois, desejo de trabalhar para Deus. Desejo de ganhar almas. Desejo de pregar o Evangelho. É algo que muda o nosso ser. Muda o nosso comportamento. É algo muito glorioso. A igreja cresceu em Atos, porque os crentes foram cheios. E não foi um nem dois, foram todos. Todos foram cheios. Imagine uma igreja com todos os crentes cheios do Espírito Santo. Hoje nós vemos uma minoria da igreja cheia do Espírito Santo. Por isso que a evangelização não anda como devia andar. Mas naqueles dias todos foram cheios. A experiência é para todos. Deus não tem filhos prediletos. Deus quer dar esse presente a todos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos o derramamento do Espírito Santo em Atos. Né? Que coisa linda como o Senhor agiu, como o Senhor atuou de uma forma gloriosa. E eles começaram a falar em línguas. Mais uma vez aqui é retratado a evidência positiva e suficiente para convencer os companheiros de Pedro de que o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios também. Glória a Deus. Em Atos isso aconteceu, Atos 10, na casa de Cornélio, Pedro pregou e disse que caiu o Espírito Santo sobre eles, e eles falavam em outras línguas. Em Samaria, eles também receberam o Espírito Santo, e assim a obra de Deus foi crescendo, foi se desenvolvendo. Atos 19, diz que falavam em línguas, profetizavam. Na igreja de Éfeso, Paulo chega, né, encontra ali um grupo de irmãos que ainda não tinham ouvido falar do Espírito Santo, pois foram evangelizados por Apolo. Apolo era um pregador tradicional, por certo não tinha recebido ainda o batismo com o Espírito Santo e nem falou do Espírito Santo. Paulo chega, prega, ora por eles, impõe as mãos e diz que eles foram cheios do Espírito, falavam em línguas, exaltavam a Deus. Que coisa maravilhosa, a obra do Espírito Santo. Paulo perguntou, vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? É interessante observar que Lucas não toma parte na angústia de muitos cristãos hoje em dias sobre a possibilidade de falsas línguas. Não, ele oferece orientações para discernir se as línguas são verdadeiras ou falsas, se são de Deus ou de outra fonte. Lucas mostra claramente que quando o Espírito vem, o indivíduo fala em línguas e exalta a Deus, glorifica a Deus. Isto é algo glorioso. Esse é o modelo pentecostal. Amados, o batismo do Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos é o modelo para hoje. É o modelo para nós. Né? Isaías falou do derramamento do Espírito. João Batista disse, olha, após mim vem um que é mais poderoso do que eu. Não sou digno de me abaixando, desatar as sandálias dos seus pés. Ele
Ele, João não disse, não sou eu que vou batizar, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Esse é o modelo. Jesus falou de batismo com o Espírito Santo. Olha, sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Está lá em Atos 1, 4 e 5. Então a Bíblia está cheia de recomendações falando sobre o batismo. É um revestimento de poder. É um derramamento do Espírito. Alguém já me perguntou, pastor, o que é literalmente o batismo com o Espírito Santo? Eu explico com uma figura muito simples. Eu estou aqui de camisa e estou de terno. Se eu estivesse só de camisa, eu estava vestido. Como eu estou com um terno por cima, eu estou revestido. Quando você creu, você já recebeu o Espírito Santo. Mas quando você é batizado, meu amado, você é revestido. Há um revestimento do poder de Deus sobre você. Então, é algo que nós precisamos, é algo que nós necessitamos. Você vai ser usado por instrumentalidade do Espírito Santo. Você vai poder fazer a obra de Deus, você vai ter uma profunda adoração a Deus, você vai ter um serviço edificante no reino de Deus, não porque você tenha força própria, capacidade própria, mas o Espírito Santo vai lhe capacitar. Glória a Deus, isto é algo maravilhoso, né? Do grego glossa, significa língua, lalo, apontando para falar, glossolalia. Essa expressão teológica glossolaria, isto é, falar em outras línguas. Que presente maravilhoso, que coisa gloriosa. Eu lembro quando Jesus me batizou e eu falei em outras línguas, cantei no Espírito, profetizei. Que noite maravilhosa, minha vida mudou por completo. Isso vai acontecer com você também. Se você não é batizado ainda, busque esse dom, busque esse presente. Busque essa dádiva de Deus. Aproveitemos esta lição para incentivar as pessoas para buscar o genuíno, o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. E ainda que alguém disse que você foi batizado, se você não recebeu esse dom, continue buscando. Continue pedindo a Deus uma confirmação. O Senhor vai confirmar, o Senhor vai lhe dar esse dom maravilhoso e você vai experimentar o gozo de falar em outras línguas, de adorar a Deus, de magnificar o nome do Senhor Jesus. Existe alguém por aí com uma teoria chamada cessacionista. Alguém que literalmente o verbo cessar, né? Fazer parar, dar fim, interromper. O dicionário de House fala sobre isso. Alguém se apropria dessa teoria e vai dizer que cessaram os dons. Essa é a cosmovisão de alguns grupos, né, que defendem que os chamados dons do Espírito, apesar de terem sido de fundamental utilidade, né, e importância na igreja primitiva, ele diz, mas cessaram sua atividade. Como podemos crer em tal teoria? Ainda bem que não é uma doutrina, é uma teoria. Teoria é algo que você pode duvidar. Teoria é algo que você pode exigir a comprovação. Ora, Atos 2:39 diz, isto é para vós, é para vossos filhos, é para os que estão perto, é para os que estão longe, e para tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então a própria Bíblia, Atos 2:39, diz que os dons iam continuar, que o recebimento do Espírito Santo ia continuar. Como é que eu posso crer numa teoria que diz que cessaram, que não existe mais batismo com o Espírito Santo, que não existe mais dons espirituais? Existe. O modelo pentecostal é o mesmo. Glória a Deus. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Agora mesmo por esses dias aqui em nossa igreja, eu vi Jesus batizar com o Espírito Santo, ouvi novas línguas, pessoas sendo cheias do Espírito Santo, glória a Deus. Então Jesus ainda batiza. Jesus é o batizador, glória a Deus. Ele batiza, capacitando o crente para fazer a obra, para louvar a Deus em outras línguas, para pregar o evangelho com autoridade, para expulsar demônios, para curar os enfermos. É a capacitação na pregação, mediante a operação de sinais, de maravilhas. Então, amados, aprendemos hoje, através do livro de Lucas e de Atos, que o Espírito Santo continua atuando de forma poderosa na igreja. Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Ele é quem manifesta as línguas, Ele é quem concede os dons, Ele é quem faz com que você fale em outras línguas. Glória a Deus. Ele é quem nos capacita para fazer esta obra tão gloriosa que é a obra de Deus. Então que Deus te abençoe, que você possa seguir este modelo. Não podemos mudar. É paradigma, é modelo, é exemplo a ser seguido. Jesus continua salvando, Jesus continua curando, Jesus continua batizando com o Espírito Santo e preparando a sua igreja para morar no céu. E mais uma vez eu insisto, se você ainda não recebeu esta graça, busque. Jesus quer te dar, Jesus quer te batizar, Jesus quer te conceder esse dom maravilhoso. E quando você receber, sua vida vai mudar por inteiro. Glória a Deus. Que Deus ajude, que Deus abençoe, que essas palavras achem guarida em vossos corações. Vamos ouvir este próximo hino e já voltaremos para orar com você e por você. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mas se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória
Glórias a Deus. Ouvimos aí um belo hino. Reaviva a tua igreja de novo. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esta lição maravilhosa. E amanhã busque estar na igreja, adorando a Deus, buscando ao Senhor, prestando um verdadeiro culto de louvor e de adoração ao Senhor. Logo mais à noite, lá no loteamento Rio Palmeira, grande cruzada evangelística, amanhã pela manhã Santa Ceia e à noite nosso culto missionário. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos, te louvamos por esta rica oportunidade. Tua palavra que foi ensinada de maneira clara, meu querido Salvador, agora pelo teu Espírito Santo, se apodera de cada vida, usa, batiza com o Espírito Santo. Tu és o mesmo, tu és o batizador, tu és o que salva, o que cura, o que batiza. Nós cremos em ti, Senhor, porque a tua palavra mesmo diz: ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então continua fazendo a obra. O modelo pentecostal continua. E nós acreditamos que é o Senhor quem faz. E nós só vamos te louvar, te agradecer. Eu te peço essas bênçãos, cura os enfermos, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão em casa no leito da dor, aqueles que estão com problemas, salva os pecadores, liberta, Senhor, as almas perdidas. Nós imploramos a tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. No próximo sábado, este programa volta neste mesmo horário, neste mesmo portal. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Durante a semana seguem os programas. Amanhã, a partir das 15 horas, programa infantil, 16 horas, programa da mulher. E aí você deve estar ligado, porque a irmã Miriam vem aí com uma programação toda especial para o Dia da Mulher. E à noite, culto missionário em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora.